Olá, eu sou Milka, você está no canal da Milka Psicopedagogia. Hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, O Jogo das Regras no Jogo da Vida. Então, chega aqui pertinho, essa aqui é a capa dele, eu peguei ele emprestado da UNG, né, da Univeritas, porque eu queria saber, eu estava com uma questão pontual e eu achei esse livro lá, eu achei interessante, quis trazer aqui um pouquinho dessa leitura para vocês, né? Então ele foi escrito em 2000, quem escreveu ele foi Beatriz Piccolo Jimenez, a editora é Vetor. O livro trata-se de um incentivo, foi de utilizar um método clínico piagetiano direcionado nos aspectos socioafetivos. Então aqui fala a sua função psicopedagógica na sociabilidade e na afetividade de pré-adolescentes. Um aspecto socioafetivo no jogo de regras, né? Eles utilizaram então um grupo, fizeram uma pesquisa em um grupo de adolescentes. O que fala? Então, hoje nós sabemos que tem um déficit no sistema educacional. Decorrente dos fatores, né, o número de crianças com problemas de aprendizagem, ele tem crescido muito. E eles têm que se agravando ainda em algumas classes sociais. Então nós podemos verificar que quem tem uma condição socioeconômica familiar precária, de remuneração, eles não têm os atendimentos próprios, então para aquela criança que está com uma dificuldade. Então ela acaba passando de uma série a outra sem aprender. Ela acaba passando de uma série a outra sem aprender. Vamos falar um pouquinho aqui do termo lúdico, que é o que eles falam aqui. Então, o termo lúdico, como sinônimo de brincadeira que eles falam, é diversão, é passar o tempo. Por isso que muitas pessoas falam, você vai lá no consultório de psicopedagogia, você vai ficar brincando, né? Então aqui na página 9, ele fala que o termo lúdico vem do ludus, deludere, né? A sua origem é latina. Então, o que ele abrange? Ele abrange desde a área dos jogos infantis, a recreação, competições, as representações litúrgicas e teatrais, aos jogos de azar. Então, Huizinga, não sei se é assim que se pronuncia, mas se escreve com Huizinga, Huizinga, 1938, ele analisou então a noção do jogo e sua expressão de diversas línguas humanas, né? Então, ele fala o quê? Gente, não é o lúdico, é tudo que você pode usar que seja diferente daquele tradicional. Ou seja, ele está numa recreação, ele está no jogo infantil, ele está numa apresentação teatral. Então, quando nós damos um jogo na psicopedagogia ou em classe, para o aprendizado ou intervenção, em conjunto, nós estamos ali atuando, né? Atuando com o professor, atuando com a escola, atuando ali na dificuldade que a criança tem de aprendizagem, né? Então, dessa maneira, para que o jogo seja útil no processo educacional, que deva ter uma proposta interessante, desafiadora para ser resolvida, que permita às crianças autoavaliarem quanto ao seu desempenho e ainda que todos os jogadores possam participar ativamente do começo ao fim de jogo. Ela fala na página 10 sobre a utilidade. Então, quando o jogo tem uma finalidade deles avaliarem o desempenho, de que todos possam participar efetivamente e não tem ali a conotação só do ganhar ou perder, nós podemos usá-lo para a intervenção. Montessori, ela fala no livro dela,
a criança sobre a necessidade de se permitir que a criança interaja em seu espaço. Então, o que ela fala? Ela fala assim, olha, se você deixar uma criança que viu um vaso de flor e ela viu que sempre fica ali em cima daquela estante e ela verificar que naquele dia esse vaso está em cima da mesa, se você deixar ela agir sobre o meio, ela vai pegar aquele vaso, ela vai ter uma autonomia de ir lá e colocar onde ela sempre achou aquele vaso. Aí você está dando autonomia para ela agir. Quando a criança ela fica em classe e ela só escuta, não faça isso, não faça aquilo, faça desse jeito, faça assim, o correto é assim, o correto é assado. Ela não tem uma autonomia de agir. Então, a Montessori destaca que o adulto, não tendo ainda compreendido a vital necessidade da atividade manual infantil, isso está impedindo a criança de agir, de ajudar, de trabalhar. A Gimenez cita aqui a Montessori falando sobre a sua autonomia e a intervenção. O que você vai achar nesse livro? Então, você vai achar, na verdade, um experimento que foi feito em 2 escolas são-bernardenses. O método que eles usam aqui, então os métodos piagetianos, né? O que ela faz nessas 2 escolas? Ela instala câmeras e apresenta um jogo que é chamado Quilis, né? Eu não sei se assim se pronuncia, mas é um jogo parecido com o boliche, só que ele é de mesa. Então ela apresenta o jogo, apresenta as regras, e aí as crianças têm autonomia de discutir sobre aquele jogo, então ela faz uma observação de como ela age. Ela vai falar sobre o jogo de regras, a prática, a consciência e a interação social. Na página 16, ela fala, para a garantia do sucesso da interação de um grupo de crianças e o jogo adequado, a literatura fornece pesquisas, como, aí ela cita Violet, 1992, que sugere em tratamentos terapêuticos com crianças uma atividade de diversão alternada. O que significa isso? Um jogo intelectual com um de diversão. Pois a primeira intenção é atingir diretamente as situações libidinais e a outra para atingir o conhecimento das satisfações deslocadas. Também se investigou sobre o brincar, o jogar que combinados ou alternados ajuda a fixar o limite necessário para a elaboração de ansiedades que ameaçavam a coerência, como a organização do ego e o pensamento daquela criança. Então, a violência instintiva da criança era deslocada para as brincadeiras infantis com objetos, preservadas pelas regras dos jogos. Então, permitindo atingir uma liberdade de pensamento. Isso ela fala na página 16 deste livro. No terceiro estágio, quando ela fala de terceiro estágio, ela está falando de crianças de 7 a 8 anos. Ela cita aqui Piaget, o livro de 1932, que há uma participação da influência do outro, né? Que há uma participação que influencia o outro. Então, acrescentando uma ideia assim, que vai surgindo de uma cooperação. Então, ela fala que qualquer jogo de regras que envolve o conjunto de elementos sociomotores e simbólicos acrescidos naturalmente de regras vão possibilitar uma organização coletiva das atividades lúdicas. Então, assim, a criança aprende a criar e a respeitar as regras. Dessa forma, a evolução de respeito, que era pré-social, passa para uma, ou seja, que era unilateral, passa para uma de cooperação. Aqui nesse livro de Mendes, ela fala sobre a importância dos jogos simbólicos, né? Entre 1 ano e meio, 2, surge uma função fundamental, que é o simbolismo. Esses jogos simbólicos, eles são classificados em categorias. O primeiro é a projeção dos esquemas simbólicos nos novos objetos. Então, isso ocorre quando
criança consegue generalizar a sua conduta, utilizando-se de outros objetos. Então, ela irá atribuir um conhecimento que ela tem, que é familiar e habitual dela, como, por exemplo, fazer uma boneca dormir. Ela ganhou ali uma boneca e ela tem um simbolismo ali de uma coisa que já é conhecida dela, né? De um esquema conhecido. Então, por exemplo, ela conhece de que ela lembra de que a mãe coloca ela para dormir, então ela vai pegar a boneca e fazê-la dormir. Então ela está assimilando ali um objeto e ela está imitando também alguma ação já conhecida. Projeção de esquema simbólico e de esquema de imitação. A criança projeta em outros seres a sua conduta e depois imita-os com a mesma reação que receberá deles. Por exemplo, a criança alisa o ursinho, o exemplo que é dado no livro, e a professora fala assim, vem brincar, fulano. Aí o fulano começa a alisar o ursinho e fala, mas sabe, professora, um certo dia, meu ursinho brincou tanto que ele ficou cansado e ele quis dormir e foi dormir. Aí ele está transmitindo que ele está com sono, que ele está cansado. Né? Então, é uma reação que eles têm de imitação, né? Do que aconteceu, uma coisa que aconteceu, ele transmite, ele faz novamente aquela ilustração com aquele objeto que ele tem. Isso são exemplos da primeira categoria. Assimilação simples. Então, a segunda categoria é uma assimilação simples de um objeto ao outro. Então, aqui seria um exemplo que o menino faz de conta que é seu pai chegando em casa, quando chega em casa. Aí, além dos jogos de simbolismo, ela cita também os jogos de imitação. Então, ela fala Piaget, ela cita Piaget, 1945, que é uma forma de a criança exercitar ou pré-exercitar essa sua imaginação concebida, como a faculdade de desenvolver a maneira própria da inteligência. Então, tais jogos são mais importantes que o domínio da construção simbólica intencional da criança. Gente, aí ela vai falar sobre as combinações compensatórias. Olha só que legal. Quando a assimilação do real não dá prazer, o sujeito experimenta corrigir isso através de uma atividade lúdica, na tentativa de compensar o desprazer que a realidade impõe. Então, olha só, o garoto pede para ajudar a pintar a parede. Aí isso é negado a ele. Então, ele faz uma imitação daquilo que ele gostaria que fosse realidade para ele. Então, ele começa pelo lúdico, fazer como se estivesse pintando a parede, repetindo gestos. Quando convida se uma criança para brincar, mas porque não deseja, responde dizendo que o Janjão, o ursinho, brincou tanto que teve que dormir. Significa que ele está falando que ele não quer brincar, que ele está cansado. Então aqui é uma combinação simbólica antecipatória, uma situação que ele já viveu e ele não está sabendo dizer o seu sentimento, como expressar aquele sentimento, por que ele não quer brincar aquela hora, então ele dá um exemplo do que se passou. Gente, eu adorei esse livro. Metade desse livro ele fala sobre essa experiência e fala sobre a afetividade, que é muito importante para a inteligência. Quando a criança ela não tem uma afetividade sobre aquele assunto, ela acha que ela não pode entender aquele assunto, ela acaba não aprendendo por conta disso. Então, eu vou ler aqui uma parte que eu marquei aqui, Piaget, 1947. Ele fala, portanto, a inteligência possui um motor que é a energética da conduta e seu mecanismo, a estrutura que sustenta essa conduta e o seu mecanismo. A estrutura que sustenta essa conduta.
Dessa maneira, a afetividade gera o desejo, a necessidade, enquanto o interesse, a motivação afetiva é o móvel de tudo. Gente, eu poderia ficar horas falando aqui para vocês desse livro, de tudo o que eu pude assimilar dele. Mas o mais importante que eu quero que vocês, aqueles que quiserem comprar esse livro, ler esse livro, pegarem emprestado esse livro, ele é muito legal, porque ele fala muito das situações emocionais. Então, a maior parte deles, elas ficam analisando as situações emocionais daqueles adolescentes que estão no jogo, como a competição, como a sorte, a vertigem. É uma pesquisa onde ela analisa o comportamento dos adolescentes mediante regras, mediante a competição, como elas agem em cima das regras, quem dita as regras, se as regras mudam, o que acontece, como a criança age, se ela age com impulso, se ela é passiva, se ela dá opinião, ou se ela simplesmente não muda a regra por conta, se é importante ganhar, se é importante perder, se é importante jogar, que além do jogo de regra também devemos lidar com a sorte, porque às vezes não basta conhecimento e tem uma sorte daquele jogo, então são várias possibilidades de ganhar ou perder. E tá aqui, é um livro que eu vou querer ler ele outras vezes. Eu vou ler aqui um pouquinho da apresentação. Ele fala sobre o aspecto psicopedagógico de jogar, o método clínico de construção, o simbolismo dos jogos, né? Que eu já falei um pouquinho para vocês. E aqui ela apresenta qual foi o método, né, que ela usou para esse projeto. Ela usou a brincadeira, os instrumentos, qual foi o procedimento, ela levantou dados nessas brincadeiras, nesses jogos, e analisou a conduta de sentimento, o discurso, o prazer, o desprazer, o interesse, a dinâmica, a integração. Então, tá aqui a dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.